Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início ao nosso culto no mês do lar, mês de maio, dia 17 de maio, quando temos o tema central isolamento social, aproximação familiar. E todas as noites de domingo do mês de maio nós estamos trazendo alguma referência à família. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro, separados pela dor, unidos pelo amor. Mas vamos orar antes de mais nada? Senhor Deus Pai, obrigado por mais uma vez nos reunirmos em Teu nome. E queremos rogar Tua bênção sobre Tua palavra. Ó Deus, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, sejamos desafiados a viver como família, como irmãos, para a Tua glória, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a viver de maneira que lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos são mesmo assim. Brigam, mas logo estão brincando. Ah não, eles trocam tapas, mas logo estão se abraçando. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Eu me lembro certa vez, em viagem com a família, nós estávamos em Minas Gerais, uma cidadezinha de Minas Gerais, e nós entramos numa loja lá que vendia algumas coisas de lembrança da cidade. Os meus meninos tinham 14 anos e 11 anos mais ou menos. E a dona da loja perguntou se eles brigavam muito. E para nossa satisfação, graças a Deus, os nossos filhos não eram de brigar. Nós respondemos que eles eram crianças normais. E essa mulher então disse que ela tinha 2 filhos, um com 20 e o outro 18 anos, que ainda brigavam muito. Mas será que é mesmo normal irmãos brigarem sempre? Sabemos que crianças necessitam ser instruídas, educadas, não apenas nas coisas da vida, mas especialmente nos caminhos do Senhor. Aliás, Provérbios 22:6, que é um texto que nós lembramos bastante nessa época, no mês do lar. Provérbios nos ensina a ensinar a criança nos caminhos do Senhor, para que quando elas forem velhas não desviarem dele. E nós somos instruídos pela palavra de Deus em educar nossos filhos no caminho, no temor do Senhor. E quando eles aprendem a viver no temor do Senhor, eles naturalmente viverão em paz entre eles. Semana passada, nós estudamos e falamos, o assunto não era este, mas nós abordamos um pouco a respeito de Jacó e Esaú. O tema era mulher sábia e mulher tola. A sábia dificular, a tola com a própria mão destrói. Mas nós falamos exemplo de Jacó e Esaú, que viveram separados pelo ódio por muitos anos. Esses irmãos, bem como Amon e Absalão, ali em 2 Samuel capítulo 13, são exemplos de como irmãos podem se odiar ao ponto de desejar a morte do outro. Jacó e Esaú, eles se reconciliaram, mas Amon e Absalão, na verdade, a história acabou com a morte de Amon. Ali em 2 Samuel capítulo 13, nós temos toda a história, quando Amon ele abusa da sua irmã Tamar. E Absalão, quando fica sabendo disto, ele jura vingança. Ele jura matá-lo. E ele aguardou a oportunidade para que esse juramento fosse cumprido. No versículo 23, nós lemos: passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. O rei aqui era Davi. Amon, Absalão, Tamar eram filhos do rei Davi. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para que não sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amon e todos os filhos do rei. Absalão deu a ordem a seus moços, dizendo:
Tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Amon, então matareis. Não temais, pois sou eu a quem vos deu a ordem. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amon, pois assim já o revelaram as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amon. Não meta, pois, agora na cabeça do rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. Triste história de um irmão que abusou de Tamar. Tamar era, como nós falamos, meia-irmã, né? Era filha do rei, mas com uma outra mulher que não era a mesma mãe de Amon. Mas ele abusou da sua irmã. E Absalão, então, jurou vingança. E ele esperou 2 anos para realizar essa vingança. E esse é um exemplo triste de como o ódio pode levar alguém a matar outra pessoa. Temos o exemplo do filho pródigo no Novo Testamento que quis a herança antecipada e ao retornar à casa depois de ter gastado todo o seu dinheiro, o irmão indignado não queria entrar na festa que o pai havia realizado, o pai estava organizando para receber o seu filho de volta. E ali então nós vemos em Lucas capítulo 15 que o filho mais velho não quis entrar na casa. E presta atenção como ele trata o seu irmão. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Interessante a maneira que ele trata o seu irmão, né? Vindo aí o teu filho, não é meu irmão, é teu filho. O ódio muitas vezes leva não apenas à morte física, como no caso de Amon e Absalão, mas matamos a pessoa no nosso coração, nem mesmo considerando ele mais um irmão. Mas nessa semana, cumprindo na nossa agenda o mês do lar, eu gostaria de compartilhar de uma outra família, de irmãos que se amavam. Relacionamento de irmãos que se amavam. Eu não sei como é o seu relacionamento com seus irmãos. Se você o ama, ou se são mais que um, se você os ama. Se você odeia, se você não pode ver ele, ou se você é indiferente a ele. A história de Marta, Maria e Lázaro, ela se concentra em João capítulo 11. Ali lemos que Lázaro estava enfermo, suas irmãs pediram para chamar Jesus, versículo 1 e 2 do capítulo 11 de João, e o Senhor Jesus demora ao ponto de Lázaro morrer. Nós conhecemos bem a história de Marta e Maria. Quando
Jesus é informado que Lázaro havia morrido, Jesus ele vai até o encontro das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. É interessante que primeiro nós vemos aqui um bom sinal. Marta e Maria se preocupavam com a saúde do irmão, e aqui o texto diz que elas pediram para chamar Jesus, porque Jesus amava aqueles 3 irmãos. João capítulo 11, versículo 1 diz: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Havia um relacionamento de amizade, de amor entre os irmãos e o Senhor Jesus Cristo. E ali na casa onde Jesus amava os componentes da família, também havia amor entre esses 3 irmãos. São irmãos que reciprocamente amavam a Jesus e dessa forma amavam eles, né, um ao outro. Marta, Maria e Lázaro se amavam, eram irmãos que se amavam. Como é que eu posso afirmar que Marta, Maria e Lázaro se amavam? O versículo 19 diz que muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Marta e Maria amavam Lázaro porque quando Lázaro morreu, elas choraram e pessoas foram à sua casa para consolá-las. Às vezes, os infortúnios da vida levam um irmão a enterrar outro irmão. E como é triste ouvir frases do tipo: já foi tarde esse traste. Não vai fazer falta a ninguém. Um irmão falando de outro. Não choram por seu irmão morto, muito menos ficam tristes por ele. Marta e Maria, pelo contrário, amavam a seu irmão e choravam, e por isso foram consolados por seus amigos. Quando Jesus chegou a Betânia, Maria foi ao encontro dele. Marta ficou em casa, Quando Jesus foi até Betânia, nós vemos aqui que Marta foi ao encontro de Jesus. Versículo 20. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria ficou ali em casa. E logo no versículo 31, nós lemos que ela também foi ao encontro do seu amigo Jesus. Novamente, aqui os que estavam consolando a ela, né, a Maria, deduziram que ela iria para o sepulcro a fim de chorar. Você só chora por alguém que morreu se você ama. E Maria, ao se levantar e sair ao encontro de Jesus, os seus amigos acharam que ela estava indo ao sepulcro a fim de chorar, mostra claramente que tanto Marta como Maria amavam o seu irmão Lázaro. A morte de Lázaro trouxe uma profunda tristeza no coração de suas irmãs. A morte trouxe a separação. Lázaro e suas irmãs não podiam conviver mais. Morte é isso, morte é separação. Por questões óbvias, Lázaro foi sepultado, isolado do convívio familiar. E assim é a vida. Os que morrem são afastados dos que estão vivos. E por essa razão, os que vivem sentem a dor dessa separação. Os três irmãos eram amados por Jesus e amavam, e Jesus amava e eles amavam a Jesus. Eles tinham convicção de que estariam para sempre com ele na eternidade. Tanto é que quando o Senhor Jesus chega e diz a Marta que Lázaro haveria de ressurgir, ela respondeu ali no versículo 24,
Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição. É a conversa de Jesus com Marta. Mas Jesus não estava falando da ressurreição de Lázaro no dia da ressurreição. Ela usa aqui no último dia. Não, Jesus está falando daquele dia. Lázaro iria ressuscitar naquele dia. Ali em que Jesus estava conversando com Marta. Então era uma família que temia a Deus. Eles confiavam e criam no Messias. Era uma família de crentes. E tinham já o consolo. Marta já tinha o seu consolo que ela iria encontrar com seu irmão no dia da ressurreição. Então, além de irmãos de sangue, eles eram irmãos em Cristo e se amavam. Muito bem. Sabemos, porém, que em nossos dias, os irmãos, mesmo crentes, se pegam em brigas. Eu não estou falando em discordar de uma opinião, de uma conversa, elevar a voz, elevar o tom da voz, aquilo que se chama no termo aí desinteligência, mas é chegar às vias de fato, na mão mesmo. Quantos pais são obrigados a agendar a visita de um filho pela ausência do outro? No aniversário do pai, um filho vai de manhã e o outro vai à tarde. Não se podem se encontrar no mesmo ambiente. Pior ainda, no velório de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, ambos não podem ocupar a mesma sala no mesmo tempo. Precisam revezar na permanência ao lado do caixão, porque não podem se encontrar. Isso é fato corriqueiro. Saem para o sepultamento, um fica longe do outro, um vai lá na frente do cortejo, o outro vai lá atrás. Tamanho é o ódio existente. E quando você busca a razão do tamanho ódio, você descobre que foi algo tão irrelevante, mesmo que fosse relevante, não era para acontecer. Mas a ruptura, às vezes, acontece por uma bobagem que chega a ser até mesmo infantil. Um joga na costa do outro a culpa da situação. Em geral, tem a ver com ciúmes, da maneira que o pai tratava melhor o outro. Mas são coisas infantis que, quando adultos, ainda carregam sobre si. Irmãos que se odeiam ao ponto de levar o outro aos tribunais. E quando você olha para o passado, verá que tudo começou com uma bobagem. Os pais mais atentos deveriam ter resolvido a situação no passado, mas não se resolveu e até hoje esses irmãos não podem se relacionar. Mas o que fazer quando os irmãos não se entendem? Eu quero trazer 3 possibilidades. Uma, os dois são incrédulos, como resolver isso? Uma outra possibilidade, um irmão é convertido, o outro não, que também é possível. E uma outra que é possível, mas porém triste, quando os dois são convertidos. Quando os dois são incrédulos, é difícil você tratar e convencer um ou outro a reconciliar. Mas nós devemos levar o Evangelho de Jesus Cristo e procurar fazer que, primeiramente, os dois se reconciliem com Deus. Que passem pela experiência do novo nascimento. Porque ao sentir-se perdoado por Deus, isso levará a ela a desejar a perdoar o seu irmão. Quando experimentamos o perdão de Deus, queremos fazer com que os que estão ao nosso redor experimentem da mesma bênção. Então, se você tem um irmão em que você não pode conviver com ele e você ainda não é crente no Senhor Jesus Cristo e está ouvindo essa mensagem, a primeira coisa que você deve fazer, a minha exortação é esta: que você creia no Senhor Jesus, receba Ele como seu Salvador, confesse Cristo como seu Senhor, como aquele que pagou o preço do seu pecado na cruz do Calvário.
E quando você experimentar o perdão de Deus, você será constrangido a perdoar os outros, inclusive seu irmão. Certa vez alguém disse que tal pecado eu não perdoaria. Estava cogitando exemplos de pecado que talvez nós perdoamos e qual pecado nós não perdoaríamos. E essa pessoa disse assim, esse pecado eu não perdoaria. E eu fui obrigado a responder para aquela pessoa o seguinte: se você faz isso, se tem um pecado de alguém que você não pode perdoar, você está se colocando acima de Deus. Porque Deus perdoou todos os nossos pecados. E quem somos nós para não perdoar o pecado de um irmão? Quando fazemos isso, provavelmente é porque ainda não experimentamos o verdadeiro perdão de Deus. Lucas capítulo 7, vamos ler do versículo 36 até o 47. Lucas 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava os pés e o ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz-me. E Jesus disse para ele: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhes são os muito pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto aqui, muito conhecido, nos mostra que quando sentimos o peso do pecado e o alívio do perdão do Senhor Jesus Cristo, somos constrangidos a perdoar qualquer pessoa que nos ofende, inclusive os nossos irmãos. Se você foi perdoado por Cristo, você perdoará o seu irmão. Isso vale para os 3 hipóteses aqui. Dos 2 incrédulos, e aí a minha exortação aqui, primeiramente, creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, para que você possa então também liberar perdão para o seu irmão. Mas também vale para aquele que, no caso, você é crente e o seu irmão não é crente. Se esse é o seu caso, então sua obrigação é buscar a reconciliação. O primeiro passo deve partir de você. Alguns dizem que só vão perdoar se a pessoa vier a ti e pedir perdão. Eu só perdoo se ela chegar até a mim aqui e pedir perdão. Eu não vou atrás dela. Se Deus agisse dessa forma conosco, nós estaríamos perdidos até o dia de hoje, porque nós éramos inimigos de Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa para nos perdoar. Vê lá Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Porque
Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós, inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante o seu Filho Jesus Cristo. Foi Deus que enviou o seu Filho para nos trazer perdão dos pecados. Então, cabe a nós, como crentes, buscar a reconciliação. Ir até o irmão que ofendemos, ou que nos ofendeu, né, que geralmente é assim, nós não perdoamos porque foi ele que nos ofendeu. Mas se foi ele que te ofendeu, vá até ele e busque a reconciliação. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Esse texto aqui, bem como de Mateus 18, mostra que se teu irmão pecar contra você, vá até ele, busque a reconciliação. E isso não é uma vez no dia ou 7 vezes na vida toda, não. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, são 7 vezes no dia. Mateus 18, 21, 22, ele é mais abrangente ainda, ele diz 70 vezes 7. Quando Jesus é perguntado quantas vezes eu devo perdoar o seu irmão, se 7 vezes, Jesus fala, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Naturalmente, você já fez a conta da cabeça e chegou à conclusão que isso dá 490 vezes. Mas também, de novo, não são 490 vezes da vida toda, mas 490 vezes no dia. Eu fiz uma continha aqui. O dia tem 1440 minutos. Eu tirei 8 horas em que você dorme. Então, provavelmente, quando você está dormindo, você não está brigando com ninguém. Muito menos com seu irmão. Se bem que alguns, até no sonho, brigam, né? Mas, enfim. Tirando 8 horas de sono, nós vamos ter 16 horas acordados. Isso nos dá 960 minutos. Divida isso por 490 e você terá uma pisada de bola do seu irmão a cada 2 minutos. Ou seja, se a cada 2 minutos o teu irmão pisar na bola com você, você deve perdoar a vida toda. Será que você está disposto a perdoar o seu irmão tanto assim? Se você já experimentou a graça perdoadora de Jesus Cristo, assim como no primeiro caso, saiba que é dever seu partir em direção ao seu irmão a fim da reconciliação. Terceiro caso são quando os dois são crentes. Parece uma possibilidade remota, mas infelizmente, quantos irmãos de sangue convertidos brigam por algum motivo? Ao invés de reconciliar, se separam. Separam ao ponto de até mesmo um ter que sair da igreja, frequentar outra igreja, congregar com uma outra igreja porque não dá mais para conviver em comunhão com aquele irmão. Preferem se separar do que reconciliar. Pior ainda, já vi casos de irmãos brigarem e fundarem trabalhos diferentes. Parece loucura, mas infelizmente isso tem acontecido. Às vezes a questão é familiar e acaba se estendendo para dentro da igreja. Às vezes é uma questão da igreja espiritual e acaba se estendendo para dentro da família. E nesse caso, então, ambos conhecedores da graça de Jesus Cristo deveriam se arrepender, confessar o seu pecado, restaurar a comunhão espiritual e familiar. E isso é só possível quando os nossos corações se submeterem à palavra de Deus. O apóstolo Paulo por várias vezes nos exorta a viver para Deus e não para nós mesmos. Já lemos algumas vezes o texto de Gálatas 2:20 e nunca é muito demais lermos, mas Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, ele declara assim: logo já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E em Romanos 6,6, somos exortados pelo apóstolo Paulo e lembrados que o nosso velho homem foi crucificado e não devemos mais servir a ele. Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Quando você não perdoa um irmão, você está sendo escravo do pecado. Mas Cristo veio para nos trazer libertação. Nos 3 casos, o segredo é a nossa reconciliação com Deus. Quando somos reconciliados com Cristo, nossas vidas não pertencem mais a nós mesmos, e assim vamos querer viver para Cristo. E isso significa que as nossas desavenças serão colocadas ao pé da cruz. E iremos buscar a reconciliação. Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Colossenses 1, versículo 21, diz: E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa exortação de Paulo para nós, ela é de extrema importância. Irmãos, se fomos reconciliados com Deus, devemos reconciliar-nos uns com os outros. Devemos viver em paz, pois afinal, iremos viver a eternidade juntos. E nada melhor do que experimentar dessa comunhão já aqui na terra. Marta, Maria e Lázaro foram separados pela dor da morte, mas Cristo os uniu novamente pelo amor que tinha pelos 3, ressuscitando Lázaro. Nós não sabemos quanto tempo mais eles viveram juntos, mas a alegria de ter o irmão novamente no convívio foi tremenda. Você tem alegria do convívio dos seus irmãos? Se você foi separado do seu irmão por causa do pecado, saiba que Cristo quer uni-lo novamente pelo amor que ele tem por você e por ele. Que nós, como irmãos, e algumas famílias como a minha são vários irmãos, então a probabilidade de desavença é maior. Nós devemos lembrar do amor de Deus para conosco e devemos amar os nossos irmãos como Deus nos ama e como Deus os ama. Não pense que Deus ama apenas você. Deus ama também o seu irmão. Que nós possamos ser humildes e reconhecermos o quão longe estamos dessa vivência em amor. Eu sei que às vezes alguns irmãos nós temos mais afinidade do que outros. Às vezes uma família numerosa, os irmãos ali que são mais ou menos da mesma idade, têm mais dificuldade no convívio. Ou, ao contrário, os irmãos mais velhos já não estão vivendo no mesmo teto, no mesmo lar, então não existe tanta afinidade assim. Mas independente do caso, nós possamos viver como irmãos de sangue, e se são irmãos em Cristo, maior ainda deve ser o nosso amor um para com o outro, tolerando, suportando uns aos outros, sabendo que Deus está trabalhando na vida de cada um. Coloque uma coisa na sua cabeça: ninguém é perfeito como você. Os outros estão ainda sendo trabalhados por Deus. Você já chegou na perfeição. Então tenha paciência com seus irmãos. É claro que eu estou sendo aqui sarcástico, né? Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, tenho tantos defeitos que me envergonho deles. Mas assim como Deus tem trabalhado no meu coração, eu creio que Deus tem trabalhado no coração dos meus irmãos.
Assim como Deus tem trabalhado no seu coração, Deus tem trabalhado no coração dos seus irmãos. Tenha paciência. E se tiver que partir de você o perdão, a reconciliação, parta de você. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar pelo exemplo de Maria, Marta e Lázaro, irmãos que se amavam e que se importavam um com o outro. Ó Deus, que nós possamos também amar e importar com os nossos irmãos. Possamos sentir falta deles, ó Pai. Possamos querer ajudá-los nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Que talvez, embora não tenhamos tanta afinidade um com o outro, possamos demonstrar o nosso amor, a nossa simpatia, porque somos filhos teus e vamos viver a eternidade com aqueles que também confessam Jesus Cristo como seu Salvador. Abençoa essa semana que estamos iniciando, que possamos viver para a tua glória, a tua honra, e pedimos em nome de Jesus. Amém.